Ele demora uns minutinhos para ficar ao vivo com o YouTube, né? Tem um delay, né? Aham. Eu sempre espero um pouquinho para não cortar. Bom, vamos lá. A live, primeiro, boa noite, né, para todo mundo que está em casa ouvindo a gente. A nossa live de hoje é sobre carreiras em saúde pública veterinária dentro e fora do Brasil. E hoje a gente tem aqui a doutora Camila, da Universidade de Calgary. Calgary, falei certo? Isso, certíssimo. Ela é mestre em ciências médicas, foi fiscal da Vigilância Sanitária de Fortaleza. Foi, né? Ou ainda é? Ainda sou. Não, ainda é. Sou ainda. Ainda e ela, você está fazendo doutorado em medicina veterinária também, né? Isso. E hoje ela vai falar com a gente sobre um pouquinho de saúde pública para veterinários, né? Fora do Brasil, aqui dentro também. Boa noite, então. Boa noite. Como você quer fazer? Você quer começar com as perguntas que o pessoal enviou? Você Você quer que quer eu se me apresentar apresente? primeiro? Pode ser. Pode ser. Então, boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu, como a Bia falou, né, eu sou veterinária, me formei na Universidade Estadual do Ceará em 2010. Logo quando eu estava escrevendo meu TCC, apareceu esse concurso para a Vigilância Sanitária de Fortaleza. E durante a faculdade, eu meio que já peguei essa paixão pela saúde pública. E aí apareceu esse concurso não acontecia desde os anos 80. Então, eles abriram 4 vagas, com mais 4 cadastros de reserva. E eu, escrevendo o TCC, comecei a estudar para o concurso. E eu passei no primeiro cadastro de reserva. Então, nesse período em que eu não fui chamada, né, demorou 2 anos para que eu fosse convocada a assumir o cargo, e eu fiz o meu mestrado, né, eu mudei um pouco de área, fui para Federal do Ceará, fiz mestrado em ciências médicas, porque eu quis diversificar um pouco meu currículo, quis ver o que é que tinha fora da veterinária, né, e assim que eu concluí meu mestrado, por sorte, eu fui convocada. Trabalhei lá de 2012 a 2016. Foi uma experiência incrível, assim, que eu morro de saudades. Eu aprendi demais. E o que aconteceu foi que nessa época que eu estava na vigilância, eu percebia que no meu dia a dia, como fiscal, eu estava sempre estudando, procurando artigo, e eu ficava, o que acontece se fizer isso, se esse alimento ficar nessa temperatura tal? Durante esse período que eu trabalhei lá, a gente não tem legislação para fiscalização de sushi, né? No Brasil não tinha na época, agora eles acrescentaram um pouco no risco A, Porto Alegre lançou, acho que uma portaria, mas a gente não tinha nada em Fortaleza, então no nosso dia a dia como fiscal era muito difícil fiscalizar pontos de sushi, porque várias coisas não eram abrangidas pela fiscalização geral de alimentos. Então comecei a pesquisar isso daí, cheguei a começar um doutorado no Brasil para pesquisar a questão sanitária, né, envolvendo sushi, e aí culminou com uma proposta de legislação para Fortaleza. E foi nesse ponto, assim, que eu percebi que eu sentia falta de pesquisa, que apesar de eu amar minha rotina como fiscal, faltava alguma coisa ali que eu ainda, aquela criança que gosta de fazer pergunta ainda estava ali dentro de mim. E aí nessa época eu decidi ver o doutorado, né? O doutorado que eu comecei no Brasil, eu não estava muito satisfeita com ele em si, com o programa em si, e aí apareceu essa oportunidade, vim trabalhar aqui com parasitologia, né, era uma coisa que eu tinha feito iniciação científica lá na faculdade, com parasitologia de ovinos, né, trabalhando com resistência antihelmíntica. Então apareceu essa oportunidade, também é uma área que eu gosto, e aí vim para cá, estou desde 2016, estou defendendo mês que vem, entregando minha tese final agora sexta-feira. E é isso. Então, eu estou aqui, estou buscando meu doutorado e depois vamos ver. Acho que você já englobou bem a primeira pergunta, que era sobre o que você trabalhava aqui no Brasil antes de ir para o Canadá. Então, você era fiscal Isso, na fiscal vigilância? municipal. Isso.
Então, Ah, assim, a minha rotina incluía fiscalização de todo e qualquer estabelecimento que trabalha com produtos de origem animal, né? Por ser veterinária, a minha prioridade eram supermercados, açougues, indústrias de alimentos de origem animal. Eu também dava apoio a restaurantes tipo churrascarias, peixarias, né? Lugares que trabalham muito com produto de origem animal. O que era muito legal da época é que a gente estava sempre em equipes multidisciplinares. Então, eu sempre trabalhava com nutricionista ou com engenheiro de alimentos, para a gente ir nesses locais, né, e complementar o conhecimento. Então, eu aprendi demais nessa época. Também peixaria, né, eu sou de Fortaleza, então é muito comum ter peixaria, mercados públicos, então sempre estava nesses lugares também. entendi. E como que você pensou em estudar, trabalhar fora? Sempre foi um sonho ou foi uma questão de oportunidade para você? Então, assim, eu sempre pensei na ideia, né, quando eu estava na faculdade, eu via as pessoas fazendo intercâmbios, e eu tinha vontade, mas eu não tinha condições, e para mim era um sonho, assim, bem remoto. Eu falava, depois que eu me formar, eu vou tentar ver alguma coisa, pelo menos para eu aprender inglês. Nunca foi algo muito concreto, né? Nessa Uhum. época que eu já estava trabalhando, eu já tive condição de juntar algum dinheiro, de planejar mais, né? Eu já tinha mais um direcionamento na minha carreira, né? Eu já tinha uma carreira no Brasil, Uhum. e aí foi quando realmente eu concretizei, né? Agora eu vou atrás disso, vou pensar, porque era só eu e meu marido, a gente não tinha muito a perder, né? E a gente decidiu que aquele era o melhor momento, se a gente quisesse experimentar o que era fora do Brasil, né? Seria o melhor momento, já Uhum. que a gente não tinha ninguém dependendo da gente, né? Então, Uhum. foi um sonho distante que eu pensava, mas eu nunca realmente tinha ido atrás. Quando aconteceu, foi um negócio, assim, muito de última hora, sabe? Assim, eu vi a oportunidade postada no site da universidade, mandei e-mail. Por sorte, o orientador estava procurando alguém com mais ou menos o meu perfil, mais ou menos o meu currículo, já respondeu marcando entrevista, já me deu a vaga, então foi coisa assim de 6 meses eu já estava vindo para cá, né? Assim, não é assim com todo mundo, eu sei que tem gente que passa meses procurando às vezes, mas comigo foi realmente uma oportunidade. E eu, naquela hora, eu precisei realmente aproveitar a oportunidade, porque eu precisava pedir licença, porque eu não queria abrir mão, né, do emprego que eu tanto gosto. Foi toda a questão burocrática de vender as coisas que a gente tinha, né, nosso apartamento e tudo. Então, teve toda essa parte. Eu cheguei a pensar em não vir, né, quando o meu orientador falou, isso era em novembro, dezembro, falou, olha, eu quero você aqui em maio. Eu pensei, não, não vou aceitar. Né, era realmente uma coisa muito em cima, mas eu precisei ter a coragem de aceitar a oportunidade, assim, de última hora. Com certeza. Eu sou uma seguidora sua, eu sigo você no Insta, e eu sempre vejo você contando sobre isso, e eu fiquei com uma curiosidade agora. Como foi quando você falou para o seu marido que você queria ir para o Canadá? Eu achei que você tinha, casado lá já. Não, não. A gente era Não. recém-casado, né? Assim, tinha 2 anos e pouco de casado. Então, nosso apartamento era tudo novinho, presente de casamento, ou coisa que a gente tinha comprado, né? E a gente tomou a decisão junto de procurar alguma Hum. coisa, né? A gente conversando, falou: a gente não tem filhos ainda, talvez seja o momento agora da gente procurar, já que a gente pensa, né, em experimentar o que tem fora do Brasil. E, e aí foi a coincidência mesmo de que no dia seguinte eu comecei a procurar e vi a vaga e mandei e-mail. Quando eu fiz Ah, a entrevista, né, que o meu orientador falou, olha, a vaga é sua, mas eu quero você aqui em maio. Eu tomei um susto e falei, olha, maio tá muito em cima para mim, eu preciso pedir licença, eu preciso, né, resolver minha vida, tá muito em uhum. cima, eu não sei se dá certo. E eu desliguei o telefone, né, a ligação com o meu orientador, ele falando, pois pensa, eu preciso de você em maio, não quero depois, pensa se dá certo e me fala. Então eu desliguei, eu chorei por 3 dias, eu conto para todo mundo.
Chorei por 3 dias, porque eu não sabia o que ia ser, era muita coisa ao mesmo tempo. Meu marido tirando foto das coisas, eu disse, você está tirando foto de quê? Eu vou postar tudo, vamos vender tudo. Então, foi realmente assim, ele me encorajou muito. O E, na apoio é verdade, fundamental, né? assim, eu precisei vir primeiro, porque meu marido tinha acabado de passar num concurso lá também, no Brasil. Era o concurso dos sonhos dele, sabe? Ele estava numa fase profissional muito boa. Então, a gente combinou, olha, fica aqui, eu vou primeiro, e a gente vai ver como é que vai ser, porque eu ainda tinha muito medo, né, de chegar aqui, não gostar, não ser bem recebida. Mas aí eu vim para cá, fiquei 6 meses sem meu marido. Meu marido veio me visitar, né, nesse período. Chegou aqui, amou e falou: vou pedir demissão. E ele realmente pediu demissão do concurso dele e veio para cá. Nossa, meu Deus. Na sua opinião, para veterinários interessados na área da saúde pública, né? Existem boas oportunidades aqui mesmo no Brasil? Ou ir para fora é o melhor caminho? Olha, assim, eu acho que o Brasil tem excelentes oportunidades, né? Tanto na área privada, né? A gente tem empresas muito boas, né? Eu vi muito veterinários dando consultorias, né, de segurança de alimentos, e sendo uma carreira excelente, uma oportunidade excelente. A gente tem empresas do governo, né, excelentes também para você prestar concurso. Para o pessoal que gosta da saúde pública, também ensinar é uma carreira possível, né? Eu acho que o Brasil tem oportunidades excelentes. A gente tem uma vantagem em relação ao Canadá, que é o nosso SUS, né? A gente tem o veterinário como parte do sistema integrado de saúde, né? Isso aqui não é realidade, por exemplo, né? Eu não vou entrar no tema polêmico, mas assim, o SUS, ele é realmente um sistema único de saúde que vários países se espelham nele. Aqui no Canadá, o país ainda está se arrastando, ainda está engatinhando no que diz respeito à saúde única, né? Agora que está começando a conversa sobre o One Health, né, que é a saúde integrada. Por exemplo, eu não tenho nada a reclamar do sistema de saúde daqui, eu usufruo do sistema de saúde público daqui, ele é bom, tem boa qualidade, né, tem dinheiro investido, mas ele não se compara ao plano em si do SUS, certo? Assim, por exemplo, se eu precisar chamar uma ambulância, eu vou ter que pagar por ela, eu não tenho dentista incluso, tá? Eu preciso de um plano da universidade para poder ter dentista, né? E a gente tem o SUS que integra tudo, não só os serviços de saúde, como os serviços de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, zoonoses, né, vigilância ambiental. Todas essas áreas são possibilidades para o médico veterinário atuar, né? Além disso, a gente tem todas essas áreas conversando entre si, tá? Que isso é muito importante. A gente tem a pesquisa, que é muito forte também em saúde pública, né? O Brasil, ele é referência em saúde pública, em pesquisa, né? Para vários lugares do mundo, inclusive aqui, tá? O brasileiro aqui, ele é muito bem visto. Pelo menos na minha realidade, assim, eu sempre ouvi muitos elogios ao desempenho de brasileiros. Então, assim, se você gosta de saúde pública e você quer ficar no Brasil, existem excelentes oportunidades. Você pode pensar em residências, você pode pensar em concursos, né? Tem Ministério da Agricultura, Anvisa, tem as secretarias estaduais, municipais, né? São todas excelentes oportunidades. Eu sempre digo que a questão do morar fora não é para todo mundo, né? Assim, a gente idealiza muito, e eu já vi muita gente chegar aqui com essa ideia do perfeito e se decepcionar bastante, tá? Então, assim, eu amo a minha experiência aqui, eu sou muito feliz aqui, não me arrependo, mas não é para todo mundo, né? São muitas mudanças, muitas adaptações, e você tem que entrar na cultura deles aqui, tá? Você não vai chegar aqui e esperar que seja como o Brasil. Sim, com certeza. Vamos falar um pouco sobre esse processo, então. Por onde começar o processo para ter uma carreira fora do Brasil? Tá. Primeiro, você precisa decidir para onde é que você vai, né? Eu já vi gente com sonho de ir para a Austrália, para cantos da Europa, para o Canadá, Estados Unidos.
eu sempre digo que é importante você estudar muito sobre aquele local. Não só sobre a cultura em si, a política, porque isso também é uma coisa que pode gerar incompatibilidade, como você procurar aprender a língua daquele local, porque aquilo ali vai te ajudar na adaptação, certo? Depois disso, você precisa entender quais são as formas legais de você ir para esse local, tá? Por exemplo, aqui no Canadá, você pode vir como turista, certo? Mas você fica somente 6 meses. Aqui são raros os casos de gente que está ilegalmente. É muito difícil, tem muita fiscalização, certo? Se você quer vir para cá, você tem opções de vir com visto de estudo, e aí você pode pensar em fazer faculdade aqui, fazer uma pós-graduação, e aí aplicar para o processo de imigração, ou você pode contar com a sorte ou com a oportunidade de conseguir um emprego no Brasil e eles te transferirem, ou conseguir um emprego já do Brasil para o Canadá, entendeu? Mas, assim, você precisa ter um currículo muito bom, porque para que uma empresa contrate alguém de fora do Canadá, essa empresa precisa provar que não tem ninguém dentro do Canadá que pode ser tão bom quanto essa pessoa. Então, para eles trazerem uma pessoa do Brasil para cá, eles têm que fazer todo o processo, publicar o edital, fazer a seleção, e aí eles mostram, olha, ninguém foi tão bom quanto esse candidato. Então, nós queremos trazer essa pessoa para cá. Então, assim, você precisa estudar quais são as formas de vir para cá, tá? Eu já vi isso acontecer com veterinários, de virem transferidos, né, de empresas multinacionais e que têm sede no Brasil e no Canadá e vieram para cá. Já vi acontecer muito com pessoas de TI que foram contratadas diretamente do Brasil e vieram para cá já com tudo ok, mas assim, isso são exceções, né? Assim, a gente não pode achar, idealizar que vai ser fácil assim, tá? Normalmente, para veterinário, você precisa ser muito bom, ter referências muito boas para que isso aconteça. E se você quiser vir para estudo, existem oportunidades, porque o programa de imigração valoriza bastante pessoas que se capacitam aqui. Então, você pode pensar na ideia de fazer um mestrado, um doutorado, e, posteriormente, aplicar para o seu processo de imigração. Isso que você falou, então, deles terem que achar alguém que tem um diferencial, uma coisa que não tem aí, é para um processo de emprego, né? Para trabalhar. Isso, Para estudar é diferente. isso. Para estudo, Perfeito. o ideal, né, é que, se a pessoa já sonha com isso desde a graduação, que ela comece a construir o currículo dela para isso, né? E como que a gente constrói um currículo? A gente pensa na questão de estágios. Então, por exemplo, se você ama saúde pública e você quer muito vir para o Canadá, né, e você sabe que já a sua área específica dentro da saúde pública, você pode pensar em estágios, cursos, principalmente se forem cursos internacionais, né, se você tiver uma oportunidade, eu tive uma oportunidade, assim, única na minha vida, antes de vir para cá, que foi de fazer um curso que é promovido pela Harvard, no Brasil. Todos os anos eles promovem esse curso, é um curso de saúde pública, né, esse curso, eles variam o local de realização, na época que eu fiz, teve sorte de ser em Fortaleza, mas eles fazem também em São Paulo, se eu não me engano, já fizeram em Porto Alegre, então eles variam o local. Esse curso abre 15 vagas para alunos brasileiros, 15 vagas para alunos de Harvard, alunos de saúde pública de Harvard. É um curso multidisciplinar, então você vai ter veterinário, médico, na minha época tinha, deixa eu pensar quais eram, tinha farmacêutico, tinha fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pessoas de diferentes formações da saúde pública. Nesse curso, a gente fala sobre problemas de saúde pública do Brasil, então, dependendo do lugar que você vai, eles vão abordar temas importantes para aquela área, né, então, no meu caso, a gente falou sobre leishmaniose, tuberculose, desenvolvimento infantil, e as pessoas, elas são alocadas em grupos de acordo com a formação delas. E aí você tem que realizar um projeto junto com alunos da Harvard. Então, foi uma oportunidade, assim, de uma vida, né, que fez uma diferença enorme no meu currículo. Eu sempre indico esse curso, sempre estou divulgando quando está com inscrição aberta no meu perfil. Então, assim, se é uma coisa que você sonha, é uma oportunidade única.
Além disso, congressos, né, você participar de apresentações, principalmente você apresentando, né, levando o seu trabalho e divulgando, porque isso pesa muito no currículo. E se é mais para a área de pesquisa, né, mestrado, doutorado, não é obrigado você ter artigos, né, para aplicar para um mestrado, mas se você tiver, conta como vantagem também. Com certeza. Vamos ler uma pergunta da Nadine. Ela perguntou, deixa eu pôr aqui na tela. Oi, pode parecer uma pergunta boba, jamais. Mas o que deixa o seu currículo mais interessante? Por exemplo, artigos, você falou agora, bolsa de iniciação, coisa do tipo. A Naine falou uma coisa muito importante que eu esqueci, obrigada por perguntar. A questão das bolsas de iniciação científica, tá? Porque aqui existem bolsas, né, de mestrado, de doutorado, mas assim, elas contam como muito prestígio. Se você conseguir uma bolsa do governo aqui, é um prestígio para o seu currículo. Então, assim, o fato de a gente, no Brasil, ter esse programa de iniciação científica, ter bolsas para mestrado, para doutorado, faz muita diferença no nosso currículo, né? Quando eu apliquei, eu perguntei para o meu orientador por que você me escolheu, né? Depois já de estar aqui, eu perguntei por que você me escolheu, e ele falou que a minha experiência no Brasil, eu fiz iniciação científica desde o meu primeiro ano de veterinária. Então, ele falou que essa experiência foi um diferencial enorme, porque ele nunca tinha visto um aluno recém-formado, praticamente, né, que tivesse 5 anos de experiência em pesquisa, tá? Então, assim, a questão de eu ter conseguido bolsas do governo também contaram muito. Então, bolsa de iniciação científica é muito importante. Normalmente, eu coloco no meu currículo as bolsas FUNCAP, CNPq que eu tive, e elas realmente fazem muita diferença. Não só para a seleção de mestrado e doutorado, como também para conseguir bolsa aqui, tá? Porque aqui a gente tem uma cultura mista, tá? Na universidade. Isso aí todo mundo estranha, mas o que acontece é que o governo injeta dinheiro na universidade, né? A universidade é pública. Se você, por exemplo, quer ser veterinário aqui no Canadá, só existem 5 universidades que você pode aplicar. E a universidade é pública, mas ao mesmo tempo ela é de uma economia mista, porque os alunos pagam por ela. Os alunos de graduação, eles pagam o curso, né? É um custo reduzido, mas o governo injeta muito dinheiro para pesquisa, para bolsas, e além disso, existem iniciativas privadas, então existem outros órgãos que investem dinheiro, existem famílias que às vezes investem dinheiro, então, por exemplo, vamos dizer que um aluno que se formou aqui, hoje é um grande empresário, e ele quer investir na universidade. Então, ele diz, olha, eu vou dar $20 mil para a universidade para quem for trabalhar com pesquisa com câncer, por exemplo. Então, esses $20 mil podem fazer parte de uma bolsa, entendeu? Então, existe muito isso. Você anda pela universidade, você vê a biblioteca se chama Taylor, porque foi a família que financiou, que investiu naquela estrutura, né? Então, existe essa economia mista, tá? Isso, claro, porque as pessoas já passam a vida inteira, ensino fundamental, médio, estudando de graça. A universidade, ela realmente é opcional. Então, os alunos pagam a universidade e as opções de bolsa são, assim, mistas. Tem do governo, tem iniciativa privada, e elas são de muito prestígio. Perfeito. Vamos ler a pergunta próxima, da Raíssa. Ela pediu para você citar o nome dessas outras 5 universidades do Canadá para médicos veterinários, se você souber, claro. Eu acho que eu não vou saber as 5. De cor, assim. Mas tem a Universidade de Calgary, normalmente é uma por província, tá? Tem a Universidade de Calgary, tem a Universidade de Saskatchewan, que ela chama Western, não vou lembrar. Mas eu posso talvez postar no meu Instagram, eu posso passar para vocês e vocês postam depois. Eu sei que tem no Quebec, tem em Ontário, mas eu não vou saber as 5. Sim. Mas a Fica uma Universidade de ideia. Calgary é a melhor. Ah, é verdade isso? Não, não é. Ela tá ali, tá bem colocada. Eu falo só por... Vamos para a próxima, então.
quais as melhores oportunidades para desenvolver a carreira de veterinário fora do Brasil? Como achá-las? Tá, isso é importante também. Existem alguns caminhos, tá? Aqui você pode vir, entra muito a questão de validação de diploma, né? Você pode vir e validar o seu diploma, certo? Eu quero ser veterinário, quero trabalhar numa vaga específica de veterinário, tá? E o governo tem vagas específicas para veterinário, tipo, para fazer inspeção de abatedouro, né, e tudo. Você tem que passar por todo o processo de validação, né? É um processo complicado, ele é longo e ele é caro, mas ele é totalmente possível, certo? Ele consiste, só resumindo aqui, são 2 provas teóricas e uma prova prática. Essa prova prática, ela demora 3 dias, né? E você tem que passar por diferentes provas, então você passa por prova de equinos, de clínica de pequenos, cirurgia, então são diferentes provas que você faz. E se você passar nesse processo todo, você recebe o grau de DVM, que é o Doctor in Veterinary Medicine, e você pode atuar em qualquer área que você quiser, inclusive na saúde pública, certo? Outras opções, se você, por exemplo, já tem experiência no Brasil e você quer vir para uma área específica, né? Eu não quero fazer essa prova porque inclui clínica, cirurgia, eu não tenho interesse, quero só saúde pública. Existem carreiras alternativas, né, que são compatíveis com o veterinário. Como eu disse, né, aqui a saúde não é integrada, então a gente tem a vigilância sanitária, a parte da vigilância sanitária, tem pessoas que são formadas na área de vigilância sanitária, e existem órgãos diferentes do governo que fazem um trabalho semelhante a esses fiscais de vigilância sanitária. E aí você, com a tua experiência de veterinária, com a experiência da vigilância sanitária, você pode aplicar para essas vagas. Elas não são exclusivas para médicos veterinários, mas elas são bem pagas, são boas carreiras. Você pode, por exemplo, também, se você tem interesse em inspeção de leite, de carnes, você pode aplicar para você ser um inspetor. Você não pode ser o veterinário supervisor, e o seu salário não vai ser como de veterinário, que é muito bom, tá? Mas também são salários bons e são carreiras possíveis, certo? Eu conheço veterinários aqui, que são brasileiros, veterinários no Brasil, que estão nesse processo de validação de diploma, e por enquanto eles trabalham com inspeção, e são muito felizes, né? Faz tempo que eles estão com essa carreira e gostam, mas é aquela coisa, nunca o seu salário vai ser de veterinário, tá? Outras opções são residências, certo? Eu sempre falo assim, que se eu soubesse que isso existia na época da faculdade, eu talvez teria pensado nisso. Então, o CDC, por exemplo, ele tem oportunidades de residências, de internatos na área de saúde pública, né? Você entra no site do CDC e procura internship, externship, certo? Para quem, por exemplo, vai fazer o estágio supervisionado, é uma excelente oportunidade, né? De você chegar a passar 6 meses aqui e, de repente, ter uma outra oportunidade para fazer um mestrado ou para fazer mais tempo, né? Então, o CDC tem essas oportunidades, CDC nos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem a CFIA, CFIA, certo? Que também é de inspeção. Ela atua mais em inspeção de produtos de origem animal. E ela também tem essas oportunidades para estudantes de graduação, para você passar o verão. Então, você vem no meio do ano, passa 1 mês, 2 meses, para ganhar experiência. E existe o órgão de saúde daqui, que é o Health Canada, que também tem oportunidades diversas. Eu não sei se ele tem esse programa para estudante, mas tem várias vagas de emprego também compatíveis com a veterinária. Isso Outra é uma coisa coisa... que você fala muito, né, para olhar os sites de universidades, né? Isso. Se o interesse é fazer mestrado, doutorado, realmente é entrando nos sites das universidades, vendo quem são os professores que te interessam e realmente mandando e-mail. Manda um e-mail com o teu currículo, com uma cartinha. Eu tenho modelos até no meu perfil do Instagram, quem quiser dar uma olhada. Uma cartinha dizendo por que você está aplicando para aquela vaga, por que é interessante para a sua carreira e como você pode contribuir, né, com aquele grupo de pesquisa. E dizendo, eu estou procurando uma vaga de mestrado e
se você tiver uma vaga, vamos conversar, né, assim, realmente bem formal. Muita gente faz isso, às vezes manda para 20 pessoas e não recebe resposta de ninguém, às vezes tem a sorte de ser como eu, que mandei para um, recebi a resposta, não, realmente não é pessoal, né, é muito fator sorte, fator do orientador estar procurando alguém, de ter dinheiro para financiar, né, aquela pessoa, etc. Uhum. Em relação a isso, você acha que insistência ajuda a ficar mandando assim, não desistir? Depende, assim, se você diz para uma pessoa só, É, vamos supor que você tem interesse em alguma coisa específica, e aí você não consegue de primeira, você continua ou tá, parte para outra? assim, as pessoas normalmente mandam vários e-mails, né? Fazem uma lista de possíveis orientadores e mandam vários e-mails. Às vezes não é legal, por exemplo, você ter 5 orientadores do mesmo departamento e você mandar e-mail para os 5 ao mesmo tempo, tá? Às vezes, assim, pode ser que eles conversem entre si, né, e fique chato, tá? O ideal é ir um por um, ou então universidades diferentes, porque você pode escolher se, por exemplo, 2 se interessarem em você. Agora, por exemplo, se tem uma pessoa só que você tem interesse, eu só quero trabalhar se for com o doutor fulano de tal, ele é muito bom nessa área que eu quero. E você manda e-mail, ele não responde, vale a pena enviar outro e-mail, dizer, ah lá, né, tô remandando esse e-mail, não sei se você viu, porque, assim, essas pessoas são extremamente ocupadas, né, são centenas de e-mails por dia, tá? Então, às vezes acontece de a pessoa não ter visto, às vezes acontece de ele não ter respondido porque ele ou ela, né, não se interessou mesmo pelo seu currículo, ou não tem nenhuma vaga para ofertar. Então, vale a pena ser persistente, mas não ao ponto de você mandar 10 e-mails para a mesma pessoa, né? Chato, É, com certeza. Próxima pergunta: qual o melhor momento para começar a planejar, para alguém que gostaria de seguir carreira no exterior? tá. Eu só esqueci de falar uma coisa de oportunidade. Se vocês quiserem dar uma olhada em vagas que tem aqui no Canadá, que são essas vagas que são compatíveis com a veterinária, mas não são específicas, se você digitar no Google CFIA, né, que é a Agência de Inspeção de Alimentos, CFIA Jobs, né, você vai abrir uma lista de possíveis oportunidades. Você pode aplicar para essas vagas do Brasil, tá? Mas normalmente eles colocam nessas vagas o quê? Que a prioridade é dada para quem é canadense ou é um residente permanente do Canadá ou possui status legal para trabalhar no Canadá, né? Você do Brasil não entra nisso porque você não tem visto de trabalho. Mas é uma coisa que, sim, às vezes você tem um currículo excelente, um currículo específico para aquela área, e eles se interessam por você, mas sempre a prioridade que eles dão é para canadense. Mas para quem está aqui, que quer dar uma olhada e ver as oportunidades, vale a pena. Teve um processo que acontece todos os anos, que é para quem gosta dessa área de regulação, de legislação, né, assim, que eles abrem para quem gosta de áreas específicas. Você falou que tem um pessoal da engenharia de alimentos, né? Quem gosta dessa área de legislação de alimentos, eles têm processo de, de, de contratação, né? É super bem pago, são carreiras estáveis também no governo, e para quem gosta dessa área, também é uma oportunidade. Sobre quando começar, né? Não existe muito tempo, assim, porque depende muito da oportunidade aparecer, depende das tuas condições, certo? Se você é aluno de graduação, já sabe que esse é teu sonho, já é a hora de você começar a planejar. Também não acho que, por exemplo, um profissional que já tem não sei quantos anos de atuação no Brasil e quer vir para cá, eu não acho que é tarde, assim, nunca é tarde, né? Eu já vi gente com 10 anos de profissão, 20 anos de profissão no Brasil, vir para cá e mudar completamente de área da veterinária porque queria vir. Então, não existe muito isso. Agora, o quanto antes, melhor, porque você consegue se planejar melhor. Uhum. Qual a maior dificuldade enfrentada, né, por quem quer estudar no exterior? Ou trabalhar também. Eu acho que são várias, né? Assim, depende muito das suas condições, tá?
Eu diria que o inglês, ele pode ser uma dificuldade muito grande, né? Eu vejo muita gente que fala comigo ali no Instagram, fala sobre o inglês. Eu acho que a língua, a questão da cultura, né? Aqui no Canadá é muito multicultural, então você vai conviver com pessoas completamente diferentes de você, tá? Assim, por exemplo, eu sou muito acostumada, né? A cultura nordestina, aquela coisa calorosa, a gente conhece uma pessoa no ônibus e fala 5 minutos, já é super amigo, né? Aqui não tem isso, né? As pessoas são educadas, elas são extremamente educadas, são legais, mas não é desse tipo, assim, para alguém te chamar para casa, para um jantar em casa, assim, é realmente muito tempo de amizade. E fora que existem diferentes culturas, então você anda na rua, tem pessoas de vários países diferentes e as pessoas agem de acordo com a sua cultura, né? Então, por exemplo, um choque cultural meu quando eu cheguei aqui, eu tenho uma amiga no meu laboratório, né, que ela é indiana, eles são super reservados, e eu acostumada com a sinceridade nordestina, que se tem um problema, a gente vai lá e fala, né, então eu entrei no laboratório, estava trabalhando aqui, ela do meu lado, conversando, e eu estendi a mão, peguei um material que estava na prateleira e comecei a usar, eu não sabia que era dela. E logo depois que eu usei, eu repus, coloquei assim um zerado lá para repor, mas ela conversando comigo, viu eu pegando, não falou nada, e quando eu chego no meu escritório para trabalhar, de volta, né, eu tenho um e-mail do administrador do laboratório dizendo para eu comparecer no escritório dele, e eu, meu Deus, que não quebrei nada, né? E ele veio muito sério falar comigo que as culturas são diferentes e que as pessoas são reservadas e que não era uma reclamação, mas que eu tinha mexido nas coisas dela. E eu, meu Deus, assim, para mim não foi nada, porque inclusive eu repus o material, né, zerado. Se fosse eu me incomodando, eu teria reclamado na hora, né, eu tinha falado, oh, não pega, isso aqui é meu e tudo. Mas para ela, aquilo ali foi uma coisa formal, super séria, né? Então tem essas pequenas diferenças culturais que a gente precisa meio que se acostumar. Uhum. E o frio? O frio também pode ser uma dificuldade muito grande, né? Se você for, às vezes, eu sou do Nordeste, né? Calor o tempo inteiro. Para mim, eu gosto do frio, não me Uhum. incomodo. Mas tem gente que não, não se adapta. Isso é uma coisa que você tem que pensar. Já vi muita gente do sul vir para cá e falar que às vezes passava mais frio no sul do que aqui, porque aqui a gente tem estrutura, né? As casas são todas aquecidas. É, dependendo da cidade que você vai, ela tem a cidade subterrânea para quando o inverno pesado chega. Então, assim, tem estrutura, eles sabem lidar com o frio, mas, assim, já vi gente que não acostumou e voltou. Então, realmente é uma coisa que você tem que pensar. A questão do Uhum. clima, a questão da cultura, da língua. Com certeza. Próxima pergunta. Dizem que é fácil para brasileiros imigrarem para o Canadá, a estudo ou trabalho, né? Você concorda com isso? Não, Não. não, e eu acho que não tem nada fácil. Assim, você pode contar com sorte, como eu tive sorte de ter a oportunidade e tudo, mas mesmo que eu tive a sorte da oportunidade, bater na minha porta, não foi fácil. Eu acho que nenhum brasileiro que eu conheça que está aqui compartilharia uma história dizendo que é fácil, porque você abre mão, né, de tudo que você tem no Brasil. Se você, no meu caso, eu já tinha uma carreira, eu dava aula, eu era concursada, e quando eu cheguei aqui, eu não era nada, né, assim, ninguém me conhecia, ninguém confiava no meu trabalho, então eu não podia mexer no equipamento sozinha, porque ninguém confiava em mim. E demorou para que eu ganhasse meu lugar aqui, né, conquistasse, assim, o meu lugar. Então, assim, eu não acho que é fácil, eu sei que existe muita publicidade de agências de intercâmbio em relação a isso, né? Eu já vi muito, o Canadá precisa de brasileiros, não precisa, Uhum. tá? O Canadá, ele tem programas de imigração organizados, né? Ele valoriza pessoas qualificadas, mas de forma nenhuma é fácil. Uhum. É que acho que também não é um país que é fechado, né? Tem Isso, possibilidade.
né? Isso, existe possibilidade, assim, tem muito brasileiro que eu conheço que veio fazer college, né, fazer faculdade e aplicou para o processo e tá bem, mas isso envolveu uma quantia muito grande de dinheiro para pagar uma faculdade particular aqui. Tem pessoas, no meu caso, né, fazendo mestrado, doutorado. Eu não vim pensando em imigrar, eu vim realmente pensando no doutorado, mas tem pessoas fazendo mestrado, doutorado, que depois que terminam, qualificam para o processo de imigração. Mas, assim, eu não conheço ninguém falando que foi fácil. Nem mesmo as pessoas que tiveram a oportunidade de vir já transferido do Brasil, com o emprego certo e tudo, nem mesmo para essas pessoas, porque o choque é muito grande. Uhum. Você era fluente em inglês antes de ir? Como foi esse processo para você? Teve alguma insegurança? Na verdade, eu fui aprender inglês já na faculdade. Eu não tive a oportunidade de aprender inglês antes, né? Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a sentir falta, comecei a fazer iniciação científica e tinha os artigos, eu não entendia. Eu lembro que o meu primeiro artigo demorou quase um mês para conseguir ler ele todo. E eu comecei a estudar, né? Eu tive o privilégio de poder pagar um curso particular lá em Fortaleza. Mas esse curso ainda assim não me tornou fluente. Eu conseguia me comunicar bem, assim, principalmente a parte escrita, mas eu travava muito na hora de falar, né? Na hora de ouvir, eu entendia muito pouco. Eu acho que para mim, depois que eu me formei, né, eu já estava com o inglês intermediário. Eu fiz uma viagem internacional com meu marido e eu fiquei muito frustrada porque eu não conseguia falar sem pensar em português e traduzir na minha cabeça. E se a pessoa respondesse muito rápido, eu não entendia. Então, eu fiquei muito frustrada. E quando eu voltei, eu decidi, não, agora eu vou aprender inglês. E aí comecei a fazer aulas particulares de inglês, né? Tipo esses sites que tem os professores e você escolhe, né? Isso Então, eu tudo comecei antes antes de de você vir, querer ir. antes de Aham. pensar em vir para cá. Comecei a fazer aulas e já melhorou muito, né, a questão do listening, do speaking. E aí, quando veio a oportunidade de vir para cá, eu precisei fazer um teste de nível para aplicar para a universidade. E aí eu cheguei a fazer aulas particulares só para a prova, tá? Eu não era fluente quando eu cheguei aqui. Eu acho que, não sei, se eu tivesse que descrever meu inglês, seria se eu me perdesse, eu conseguia voltar para casa. Mas mas eu não tinha fluência, eu ainda precisava pensar muito antes de falar. Às vezes a pessoa falava uma piada, eu ria 3 dias depois. E principalmente o Canadá, por ser multicultural, tem gente de diferentes sotaques. Então, era uma dificuldade enorme. Eu sempre conto essa história. Meu chefe, ele é britânico. E o meu co-orientador é francês. E quando eu estava no Brasil, eu cheguei a estudar francês também. E eu lembro a minha primeira reunião com eles sobre o projeto, né? Que o meu chefe falava, eu olhava e eles conversavam, eu dizia, acho que eu ouvi meu nome. Não, não foi meu nome. Eu não entendia uma palavra do que eles falavam. E quando o meu chefe, meu co-orientador, falou comigo, que é francês, deu tilt aqui no meu cérebro, eu respondi, oui. E ele, você fala francês? Eu, não, 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 não. Eu saí da reunião e fui chorar lá de fora, liguei pro meu marido dizendo, vou voltar, não vou conseguir fazer projeto, não falo inglês. E meu marido do Brasil, né, fica aí, vai dar certo, calma. E realmente demorou, assim, uns 3 meses até que meu ouvido acostumasse, até que ficasse mais natural para mim. Mas eu lembro muito chegando em casa com a cabeça estourando, dor de cabeça, e não queria falar inglês mais com ninguém, queria português. Então, assim, eu não era fluente, mas eu tinha um nível que dava para eu me virar, mas ele ainda não era suficiente, assim, para um doutorado. Eu realmente precisei estudar muito chegando aqui, eu fiz curso aqui na universidade mesmo, e fui melhorando, passando perrengue. Quanto tempo você acha que você demorou para estar, assim, conseguir tranquilamente fazer tudo e não Tá, ter mais nenhuma dificuldade? eu acho que com 3 meses aqui, o meu ouvido, eu senti, parecia que meu ouvido estava destapando, assim, eu conseguia ouvir. Antes, parecia,
Sabe quando você tá, aqueles filmes assim, que você tá, que você só escuta uma multidão falando? As pessoas falavam, eu ouvia isso, assim, era uma bagunça, e ficava aquele ruído na minha cabeça. Com 3 meses, eu acho que meu ouvido destapou e eu conseguia estar aqui pensando, e alguém passava falando, e eu entendia o que essa pessoa estava falando, como se fosse mais natural para mim. Com 6 meses que eu estava aqui, eu fui para um congresso, e eu já tive que apresentar oral, assim, na frente de um monte de professor importante, gente que eu admirava. Então foi, assim, uma experiência muito tensa para mim. A minha apresentação foi péssima, o meu inglês era muito mecânico ainda, mas serviu de lição, assim, para eu praticar, para eu buscar, né, estudar mais. Eu acho que com, sei lá, 8 meses, com 1 ano, eu já me sentia muito à vontade aqui. Perfeito. Existe mestrado ou doutorado fora do país sem o inglês? Existe nos países que falam outras línguas. Em país que fala em português. Em Portugal. Assim, isso muita gente me pergunta, né? Eu sei que o programa Ciências Sem Fronteiras, quando ele existia, né, ele fazia essa coisa do intercâmbio, né? Você vinha estudar inglês e você fazia estágio em outros laboratórios, né? Para o pessoal que vem fazer college, que são, né, faculdades, que é como se fosse uma faculdade técnica, você pode também vir, você fecha o pacote, né? É tudo particular. Você fecha o pacote de fazer aulas de inglês até você atingir o nível, e aí você depois começa. Para mestrado e doutorado, eu nunca vi isso acontecer. Inclusive, assim, quando você vai aplicar, você já precisa fazer um teste de nível, TOEFL, IELTS. Então, assim, eu nunca vi acontecer aqui, pode ser que exista em outros cantos, mas aqui eu não conheço. Como foi sua preparação para o TOEFL? Ai, foi horrível. Quando eu decidi vir, eu tinha pouco tempo para aplicar, porque tinha os prazos e tudo. Então, para o TOEFL, eu cheguei a estudar, acho que, não sei, um mês intensivo, né? Fiz aulas particulares, foi muito tenso. A prova em si foi muito tensa, porque eu não tinha me preparado muito para a prova, eu me preocupei muito com o inglês, e essas provas, elas exigem muito que você saiba a estrutura da prova para que você não se surpreenda, né, com o estilo, o que é que vai acontecer, né, em cada etapa. Eu não me preparei dessa forma, e assim, eu consegui a nota por um ponto só, foi só um ponto a mais do que eu precisava, então foi quase não consegui, mas assim, a questão das aulas particulares me ajudou muito, para que eu me preparasse em relação ao inglês, melhorar vocabulário, né, o professor simulava, eu fiz TOEFL, eu também fiz IELTS, e o professor meio que simulava, né, as entrevistas e tudo, então me ajudou. Agora, eu deveria ter estudado um pouco mais sobre a estrutura da prova em si. É igual a validação do diploma, né? É um processo exaustante. Isso, e você precisa conhecer, saber o que vai ser perguntado, o que você vai ser exigido de fazer para que você não se surpreenda. Uhum. E Como assim, é? Pode desculpa, falar? muita Não, gente pode falar. pergunta, posso ir com o inglês básico? Poder pode, tá? Mas assim, a sua adaptação sempre vai ser proporcional ao seu nível de inglês. Então, você pode vir com o inglês que eu tinha, que eu conseguia me virar, mas demorou 8 meses para que eu me sentisse à vontade, né? Às vezes, se você tem a oportunidade, se você já sonha com isso, você pode começar a estudar inglês daí e a tua adaptação vai ser em bem menos tempo do que a minha. Uhum. Como é a questão de valores? Você precisa bancar tudo ou existe financiamentos, bolsas? Como funciona isso? Tá, para mestrado e doutorado existem bolsas e financiamentos, né? Como eu já falei, existem bolsas do governo, existem bolsas que são privadas de empresas e tudo, da indústria. Dependendo da universidade, dependendo do departamento, se você vem para o mestrado ou doutorado, já é implícito que você vai receber algum salário, certo? Alguma bolsa.
No meu caso, quando eu vim, o meu orientador, ele tinha um dinheiro do projeto mesmo dele, porque eles aplicam, né, para diferentes fundos de financiamento de projeto, e quando eles aplicam, eles já dizem, olha, eu tenho interesse de contratar 2 alunos de doutorado para realizar esse projeto. Então, já inclui aquele valor anual que ele vai pagar para o aluno. Então, quando eu vim, eu tinha um contrato com o meu orientador, de que ele me pagaria desse dinheiro interno dele de projetos. Mas quando eu cheguei aqui, eu ganhei uma bolsa do governo. Então, meu orientador não me pagou mais, eu fiquei recebendo essa do governo, que no caso também é melhor, porque tem mais prestígio, tem todo o processo seletivo, diferente da bolsa do orientador, que já era meio que uma garantia, né? No programa daqui, o orientador tem que garantir que pode pagar o aluno. E essa questão do financiamento, às vezes, funciona, só o orientador te diz, olha, eu vou te dar X por ano, e você administra o seu dinheiro. Então, eu tenho taxas que eu pago na universidade, as mensalidades e tudo eu pago aqui. Então, eu recebo mais do que eu pago, obviamente, e sobra aquele valor para eu me manter. Às vezes acontece, em algumas universidades dos Estados Unidos, por exemplo, do orientador dizer, olha, eu vou pagar todos os teus custos da universidade e eu vou te dar bem menos para você sobreviver, né? Vou te dar esse valor menor. No meu caso, eu já recebo um valor maior, mas eu administro, entendeu? Então, assim, varia bastante, mas existem muitas bolsas de mestrado e doutorado, sim. Mas mesmo existindo a bolsa, não dá para ir também sem nenhum dinheiro, né? Tem que ter uma Não, reserva financeira. isso é muito importante, assim, porque as pessoas pensam, consegui uma bolsa no exterior, mas você vai ter que arcar, às vezes com uma preparação para uma prova de inglês, no meu caso, eu gastei bastante, né, fazendo aula particular, pagando as provas, são caras, né, se você não passa de primeira, tem que repetir, gasto com visto é bem alto, a questão de passagem também, às vezes você tem que ter uma reserva para chegando aqui, os primeiros gastos, né, sei lá, alugar um apartamento, se você vai alugar um apartamento, por exemplo, você precisa deixar, né, um depósito, uma garantia, então, assim, você precisa ter algum dinheiro, sim, para poder vir. Com certeza. Próxima pergunta. Você pretende voltar ao Brasil ou ficar aí quando você terminar o doutorado? Olha, assim, eu vim para cá muito pensando no doutorado, né, eu não vim com o plano de imigrar. Quando eu cheguei aqui, eu gostei muito, né, eu gosto muito da minha vida aqui, sinto a falta do Brasil também, e o meu plano era inicialmente terminar o doutorado e voltar, mas eu tô grávida, né, eu vou ter neném ano que vem, e eu consegui um contrato de pós-doutorado para começar depois que eu tiver licença, então, assim, pelo menos por enquanto, eu tô ficando por aqui, e aí o futuro a gente vai vendo. Que bom. E seu filho vai nascer aí ou vai nascer no É, Brasil? aqui. Que bacana. Como foi sua adaptação? Você lidou bem com o clima? Com o clima eu lidei bem, assim, eu cheguei aqui em maio, né, e em maio é primavera, então tá temperatura, não sei, 20 graus, o que seria 20 graus em São Paulo, certo? Aquele Uhum. friozinho bom. Já é frio. Mas assim, é um friozinho bom que você bota um Ai, casaquinho e tá legal. Eu com morria de certeza. frio, né, tinha muito frio, 20 graus para mim é muita coisa, que sou acostumada com Fortaleza a 31, 32 o tempo inteiro, né. E eu achei: "Não, eu não vou sobreviver ao inverno". Como é que às vezes o inverno aqui chega a -30, né, assim, é um Meu negócio Deus. absurdo de frio. Só que o que aconteceu foi que depois da primavera veio o verão, que o verão é quente, né, e aí depois começou o outono e começa a cair de novo. Então, assim, meio que eu fui me acostumando, a temperatura foi baixando, eu fui acostumando, então cada vez eu colocava mais roupa, né, mais camadas de roupa. Então não foi difícil, assim, quando o inverno chegou, não foi super difícil de acostumar, não é a minha coisa favorita daqui, assim, não vou mentir, mas eu gosto muito dessa coisa de ter as 4 estações definidas, de você ver realmente que o ano tá passando, né. Eu lembro a primeira vez que eu vi neve, eu estava aqui,
Estava numa reunião com o meu orientador e eu fiquei feito boba, olhando pela janela, e meu orientador me liberou da reunião para eu ir ver a neve, porque realmente eu nunca tinha visto. Então, assim, não foi difícil me adaptar, mas também não é a minha estação preferida. Uhum. Camila, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de validação do seu diploma. Como foi? Tá. Eu ainda não fiz esse processo de validação, eu estou inscrita, porque inicialmente você se inscreve, eles verificam todos os seus documentos para ver se eles são realmente compatíveis. Você faz uma prova de inglês, ou você pode, por exemplo, se você estuda aqui há mais de 3 anos, você comprova o teu inglês, teu nível de inglês com isso, e aí começa a se inscrever para as provas, né? Eu estou inscrita, meu currículo está ok, né? Meu diploma já é ok, aceito, mas eu ainda não comecei as provas porque realmente o doutorado não deixou. E eu também estou decidindo porque vai depender de oportunidades, né? Assim, porque, como eu disse, é um processo que é longo e caro, e, e eu, por mim, assim, eu não quero voltar para a clínica, então talvez para mim não valha a pena a questão de fazer todo o processo para voltar para a clínica. Então, assim, eu cheguei a conversar com pessoas, né, da agência de inspeção daqui, sobre empregos, né, possíveis empregos, e assim, eu pretendo concluir o processo se houver uma oportunidade de emprego que eles exijam o processo, né, se aparecer uma outra oportunidade que não exige o processo, eu não vou fazer. Outra oportunidade legal, assim, para quem não gosta da ideia, né, porque assim, nem todo caminho serve para todo mundo, é a questão de residência, né, existe, para quem gosta de patologia, para quem gosta de parasitologia, você pode fazer residências, aqui são residências que são mistas, né, que é pesquisa junto com você trabalhar naquela área, e logo depois você faz uma prova para aquela área, então você recebe um certificado de especialista. Então, para mim é algo que eu também considero, já que eu trabalho com parasitologia, né, até mesmo dentro da saúde pública, eu sempre gostei da parasitologia, então também é um outro caminho que eu considero, que eu ainda não decidi o que é que eu vou fazer, mas, por exemplo, eu que já tenho o doutorado em parasitologia, eu não precisaria fazer uma residência. Eu posso tentar fazer a prova para conseguir essa certificação. Então, eu vou ser considerada parasitologista veterinária. Então, é um caminho muito bom para quem gosta da área. Perfeito. Como a profissão de médica veterinária é visto no exterior? Aqui é extremamente valorizado. Se você já aconteceu muitas vezes de eu conversando com pessoas e dizer, eu sou veterinária no Brasil, e as pessoas, nossa, né, assim, é uma coisa como se fosse, assim, um emprego muito bom, né, porque são carreiras muito boas aqui, né, o veterinário recém-formado, ele já tem um salário muito legal, e eu estou pensando comparativamente ao salário inicial do veterinário no Brasil, né, assim, o veterinário recém-formado no Brasil, que não tem especialização nem residência, não tem nada. Comparando, eu acho que o daqui deve ganhar 5 vezes mais. Então, são empregos bons, né? E principalmente se você pensa na ideia de residência, né, residências clínicas, ou mestrado, doutorado, são também carreiras muito boas. Então, os veterinários aqui, eles são muito bem vistos. É possível estudar, fazer mestrado, doutorado e trabalhar ao mesmo tempo? Assim, eu acho que para quem vem fazer college, né, é mais possível porque você tem mais flexibilidade de horário. Então, muita gente que vem fazer college, como envolve uma grande quantia de dinheiro, né, as pessoas trabalham nos horários livres para poder ajudar a pagar. O mestrado e doutorado já é um pouco mais complicado, porque depende muito de onde que você vai trabalhar, né, quem é que é o teu orientador, qual que é a flexibilidade que o teu projeto dá. Legalmente, você pode trabalhar 20 horas semanais,
Mas, por exemplo, no meu caso, eu não consegui. Eu era ocupada o tempo inteiro, certo? O que eu fiz, por exemplo, como aluna ainda de doutorado, foi ser monitor. Eu fui teacher assistant da disciplina de saúde pública para veterinária aqui. Então, por um semestre, eu ensinei, dei aula de saúde pública, falei muito do SUS, e realmente é um emprego, então fui remunerada por isso. Tem pessoas que conseguem trabalhar fora, assim, em cafeterias, em shopping, restaurantes. Tem pessoas que conseguem, mas depende muito do programa que você está inscrito. Uhum. Mais algumas perguntas. O médico veterinário tem maior incentivo na área de saúde pública no Brasil ou aí no Canadá? Essa pergunta é difícil, eu não sei. Eu acho, assim, que, pelo menos o que eu tenho visto aqui, existe escassez de veterinário na saúde pública, assim, pelo menos dos meus alunos da veterinária, né, que eu tive aqui. Eu acho que tinha um aluno, dois, que se interessavam em saúde pública. Então, talvez isso faça com que exista, né, uma demanda maior, porque não tem tanta gente interessada. No Brasil, ao mesmo tempo, a gente tem muitas oportunidades de concursos, né, que, embora não estejam tendo agora, mas a gente sabe que existem órgãos muito bons que oferecem estabilidade, né, e que são oportunidades para veterinários. Mas, assim, eu tenho a impressão que aqui, por ter uma demanda maior, é mais valorizado. Uhum. Como foi a sua experiência com legislação na área da saúde pública aí no Canadá? Eu ainda não entrei muito em contato com a legislação daqui, né, porque o meu projeto é com parasitologia. Conheço muito Uhum. pouco. O que eu conheço é daquela experiência que eu contei, né, da legislação do sushi, porque para eu escrever a legislação do sushi no Brasil, eu li do mundo inteiro para ver o que, é que as pessoas fazem no resto do mundo, o que é aceitável, o que, é que não é. Então, eu conheço de outros cantos e do Canadá, mas em relação à legislação daqui, do dia a dia, tipo, o RISPOA daqui, eu não conheço. Uhum. É mais complicado conseguir um doutorado fora ou passar em uma prova do mapa aqui no Brasil? Ih, assim, depende, porque a prova do mapa, ela exige muita preparação, né, assim, precisa de uma dedicação quase que exclusiva. Se você, por exemplo, tem aquele tempo ali para estudar e faz um intensivo, eu acho que é completamente possível. Já vi muita gente passando, assim, estudando 1 mês, 2 meses, 3 meses intensivamente para essa prova. E eu não acho que dependa tanto de sorte, depende muito mais de você se preparar para aquele conteúdo certo, né? O Uhum. mestrado e doutorado, ele já conta um pouco com a sorte. Não, você precisa tanto ter o teu currículo, construir o teu currículo, como você também precisa ter a sorte de encontrar a oportunidade certa na hora certa, né? Mas assim, eu não acho que nenhum dos dois sejam impossíveis. Eu acho que os dois é muita questão de você colocar no papel o que eu quero e como é que eu chego lá e quais são os passos que eu vou fazer para chegar lá. E eu, assim, eu encorajo profundamente todo mundo que tem esse sonho, tanto do mapa como o sonho do doutorado. Uhum. Quais as principais áreas da saúde pública no Canadá que mais necessita de médicos veterinários, na sua opinião? Eu vejo muita vaga aqui, assim, eu posso estar falando besteira, mas estou falando baseado no que eu vejo de vaga de emprego. Eu vejo Hum. muita vaga aqui para a área de inspeção de produtos cárnicos, muita. Eu não sei se é porque eu estou em Alberta, e Alberta, assim, é muito conhecido pela indústria de carne, mas eu vejo muita vaga, e o veterinário aqui, ele, para a área da saúde pública, né, ele é como se fosse o fiscal do mapa, certo? Ele Uhum. trabalha interno naquela empresa, e ele meio que fiscaliza o processo, e tem os outros fiscais, os técnicos de inspeção de carne, né? Então ele meio que fiscaliza esses técnicos. Então eu vejo muita vaga para isso, eu vejo bastante demanda. E áreas de Uhum. legislação também. Uhum. Uhum. Sua formação na universidade foi focada na área de.
Camila, tá me Oi, escutando? tá ouvindo? Eu acho que deu uma caída na internet. Aham, acho que caiu bem na hora que eu fiz a pergunta. Sua formação na universidade foi focada na área de pequenos ou o campus buscava incentivar os alunos em outras áreas? O campus em si era muito forte na minha época na área de pequenos. Eu entrei na faculdade achando que no final, eu ia ser veterinária de pequenos. E eu comecei até a estagiar numa clínica de pequenos desde o início também. Eu fazia a iniciação científica, fim de semana eu estagiava nessa clínica, e eu amava, mas no fundo eu sentia que aquela rotina não era para mim. Eu achava, chegou um ponto que assim, os casos eram muito semelhantes, eu não tinha aquela curiosidade, não tinha a novidade. Então eu comecei a perceber que aquilo não era para mim. Comecei a receber um monte de convite de aniversário de cachorro no Camila? buffet. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, oi, oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, você travou um minuto, agora voltou. Voltei. Então, comecei a receber um monte de convite de aniversário de cachorro no buffet. E eu percebi que não era isso que eu queria, assim, pessoalmente, eu tenho muita necessidade de sentir que aquele meu trabalho tem uma relevância na sociedade, tem um impacto. E aí, no meio da faculdade, mais ou menos, eu fiquei perdida, né? Lá pelo quinto, sexto semestre, eu me perdi, não sabia mais o que eu queria, continuei trabalhando nessa clínica, né? Trabalhando não, estagiando, fiquei até o final da faculdade, e gostava, mas não era o que eu queria. E aí eu comecei a iniciação científica nesse laboratório de parasito e zoonoses. Então foi realmente onde eu me encontrei. Perfeito. A partir de que momento ficou claro para você que o seu caminho era um doutorado fora do Brasil? Em nenhum momento. Eu acho que eu meio que pensava, né, mas nunca tinha realmente parado para planejar aquilo. Eu acho que nessa época do sushi foi que eu comecei a ver, assim, que eu não estava 100% satisfeita com o doutorado que eu estava fazendo no Brasil. Eu cheguei a fazer 1 ano, e que eu tinha esse pensamento antigo de morar no exterior. Então, foi mais ou menos, acho que o sushi meio que desencadeou isso daí. Perfeito. Bom, agora a última pergunta é minha, pessoal. Qual é a sua dica para alguém que, por exemplo, como eu, está terminando ou ainda na graduação e tem esse sonho de estudar fora? O que você acha que a pessoa deve fazer? O que ela deve começar a fazer? Eu diria ler muito, assim, leia sobre o país que você quer morar, leia sobre a cultura, sobre a política, né? Estude inglês ou a língua, se tem algum país específico que você queira ir. Estude para que você seja melhor, né? E tente melhorar o seu currículo o máximo possível, né? Também não custa nada você dar uma olhada em vagas, dar uma olhada, por exemplo, se é mestrado que você quer, dá uma olhada em laboratórios, ver qual que é o perfil daquele laboratório, porque conta muito você chegar para um professor e dizer, olha, eu conheço o seu laboratório, eu já li os seus artigos, eu gosto do seu trabalho, eu queria uma oportunidade para trabalhar aqui. É totalmente diferente de você mandar um currículo totalmente impessoal dizendo, eu estou procurando vaga, né? Então, vale a pena você conhecer, né? Entra no site das universidades, vê quem são os docentes, com o que eles trabalham, e tenta melhorar o teu currículo, assim. A questão da oportunidade internacional é muito boa, se você tiver a oportunidade, né, de ir para um congresso, de estudar, né, sei lá, fazer algum curso, nem que seja um curso online, tem essas plataformas que são boas, né, dependendo da área que você tem interesse. Então, assim, vale a pena investir no teu currículo agora. Perfeito. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, então, eu quero te agradecer primeiro. Foi maravilhoso. Eu acho que todo mundo gostou tanto quanto eu. Eu sou uma grande fã, já falei isso para Ah, você. Então, muito obrigada pela honra e pela disponibilidade de participar aqui com a gente. muito obrigada, eu que agradeço, a honra é minha, eu adoro compartilhar. Eu tenho um Instagram profissional, né, que é o veterinário_abroad, se quiser escrever por aí.
Quem tiver mais dúvida, quem quiser acompanhar, eu tô parada, né, porque eu tô defendendo, então tá meio caótico, mas eu tô sempre por ali, postando vagas que eu vejo, oportunidades boas. Quem tiver É dúvida, verdade. quem às vezes aparece, olha, eu vi essa vaga desse professor, será que vale a pena? Então, às vezes, eu ajudo a pessoa, tenho materiais, né? Então, fiquem à vontade para me adicionar e para conversar comigo lá. É um prazer ajudar realmente quem tem esse sonho. É verdade, gente, sigam ela, porque ela é muito, muito querida. Eu mandei mensagem para ela várias vezes e ela sempre me respondeu. Ela sempre posta, você sempre posta várias oportunidades mesmo, é incrível. Todo mundo sigam ela, então a gente está passando aqui o user para vocês poderem achar direitinho. Acho que era isso por hoje, então. Muito obrigada. Beleza, muito obrigada, gente. Eu espero que todo mundo esteja se cuidando nessa pandemia, que a família de vocês esteja também protegida e saudável, e em breve isso daí vai acabar. Para você também. Boa sorte. Obrigada Obrigada. por hoje. Tchauzinho, boa noite.